ocorre até o risco de extravasar esse material para dentro do osso. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar grande parte das bactérias que estão presentes na luz do canal. Eu não quero saber o que é que tem na massa dentinária, nos canalículos laterais, nos canalículos dentinários, nos canais laterais, colaterais, deltapicais. Eu não vou conseguir eliminar essas bactérias. Nunca, nunca. Mas só o quê? Eu vou conseguir baixar sensivelmente a quantidade de bactérias que estão presentes nas paredes da luz do canal. E com isso, eu fazendo uma obturação hermeticamente, sem nenhum espaço, o que é que vai acontecer? Eu impeço, eu promovo uma barreira que essas bactérias que sobreviveram nas paredes dos canais, ela volte a contaminar o canal principal e saia pelo forame e venha a promover mais infecção. Vocês entenderam? Basicamente é isso. As bactérias vão continuar lá. Mas só que na face externa da raiz tem o quê? Tem cemento. Então, elas não vão passar pelo cemento. Tá certo? E na parte interna, tem material obturador. Que você fazendo uma obturação assim, de qualidade, de excelência, ela não consegue mais voltar para o canal principal. Gente, vê, eu vou contar uma coisa aqui, que quem gosta de endodontia vai concordar comigo, pior, vai se apaixonar mais ainda. Eu vou dizer isso, daí você vai ficar louca de maravilhosa, porque eu sei o quanto ela gosta de endodontia. A Ariane também, eu sei que tem uma paixão retraída pela endodontia. Então, vocês vão ficar, assim, mais apaixonados ainda. Cadê o Romini que não está aqui, mas tenho certeza que tem gente aí, mais pessoas que adoram endodontia. Gente, a endodontia é uma das poucas áreas, talvez seja a única área da saúde que combate uma infecção sem usar antibióticos. Vocês já perceberam isso? Eu não vejo, assim, agora, eu não vejo, eu não visualizo outra área da medicina, da odontologia, que combata uma infecção, tá? Uma infecção que já está no osso, sem dar um antibiótico para o paciente. Vê que coisa maravilhosa é a endodontia. Vê que perfeição. Você que trabalha nessa área, Daíse, você sabe muito bem que tem sempre que fazer o quê? Medicação, antibiótico. Endodontia não precisa fazer antibiótico. Muitas vezes a gente faz antibiótico na endodontia para livrar o paciente da fase aguda, mas quem cura não é o antibiótico, quem cura é a limpeza que a gente promove. Show de bola, como diz aqui Daíse. Aí você diz assim, tá, Sérgio, é verdade. E eu percebi isso hoje de manhã dando aula para a turma da manhã, do sexto período de manhã. Eu estava, de repente, caiu essa ficha na cabeça. E eu digo, pô, é verdade, endodontia é a única, se não for a única, pelo menos é uma das únicas áreas da saúde que que trata uma infecção sem fazer antibiótico terapia. Já pensou? Como é perfeita a endodontia? E chega aquela doida, aquela maluca lá, que diz que uma pessoa dela lá perdeu uma tuia de cabelo de uma banda da cabeça, porque fez tratamento endodôntico e tinha uma infecção, não deu certo. Não deu certo porque foi mal feito. Não deu certo porque foi mal feito. Tudo que é mal feito está errado. Não é verdade? Quando você faz uma coisa bem feita, só tem sucesso. Então, vou parar de falar, porque senão a gente se empolga e não sai disso aí. Tá bom? Vamos lá.
ver se a gente termina essa aula hoje. Bom, pessoal, isso aqui foi na aula anterior, né? Dentes com vitalidade, né? Que ela pode ter duas situações: reversível, uma situação reversível, que a gente remove o agente causador e ela volta à normalidade, e o irreversível, que mesmo você removendo o agente causador, tem que se fazer uma endodontia. Então, vê a diferença, uma biopulpectomia. Por que biopulpectomia? Porque essa polpa ainda tem vitalidade, por isso que a gente chama bio. Bio é vida, tá? Então, biopulpectomia. Por que pulpectomia? Porque é uma remoção total do tecido pulpar. O resto, pessoal, tá vendo bem o slide? A Ariana não tá vendo direito, não. Para mim está bem. Me faça um favor, esse pessoal que não está vendo, desliga, sai da sala e volta, que pode ser isso. Viu? Deixa eu ver quem é aqui. Aqui também, Milena, Maísa, Ariane, saiam, depois voltem, viu? Você não vai perder nada, não. Isso aqui é somente um esquemazinho que eu montei, mas não dá para perder nada, não, tá? Então, vamos lá. Então, na irreversível, é uma biopulpectomia, né? Que se você não remover o agente causador, a irreversível, ela também vai dar uma biopulpectomia, tá certo? Então, diagnóstico da endodontia, a gente já viu isso, eu não vou tecer comentário, porque isso aqui a gente já viu na aula de alterações pulpares, tá? Teste de percussão, teste térmico, radiográfico, gente, um momentinho só, dá licença, só um minutinho. Pessoal, eu vou só atender o telefone aqui, que tem uma... Pessoal, desculpa, viu? Veja, a anamnese, a gente é um procedimento que está em desuso, mas muitas vezes a anamnese, eu fazendo anamnese, enquanto eu estou lavando as mãos, eu estou calçando a luva, estou preparando o material, quando o paciente chega, quando o paciente senta na cadeira, muitas vezes eu conversando com ele, eu já sei exatamente o que é que o paciente tem. Quando foi, meu Deus? Essa semana, foi final da semana passada, chegou um paciente lá, enquanto eu estava lavando as mãos, eu estava conversando o que é que ele estava sentindo, qual era a causa da consulta do paciente, e ele disse, dor, e como era o tipo da dor, disse, é dor provocada, não é espontânea, e depois vocês vão ver o motivo da dor do paciente, que realmente era uma dor espontânea, aguda, muito forte. Então, eu já tinha matado, só nas respostas do paciente, eu já tinha matado o motivo daquela dor que o paciente está sentindo, aquele motivo que ele estava lá
lá no consultório para eu fazer o tratamento. Então, eu não vou tecer comentários em relação a isso, tá? Basicamente, eu queria que vocês prestassem atenção na história médica do paciente, se tem algum problema a nível de diabetes, se a paciente está grávida ou não, se tem algum problema cardiovascular, tá? Se tem pressão alta, se não tem. Por quê? Gente, um conselho que eu dou para vocês, toda vez que vocês forem fazer uma endodontia no paciente com processos cardiopatas, primeira coisa que você tem que fazer, se puder postergar o início do tratamento, você posterga, não tem problema nenhum, faz em outro momento, mas faz um bilhetezinho para o médico deles, olha, doutor fulano de tal, o paciente fulano de tal está precisando de uma endodontia, a qual há a presença de bactérias. Eu gostaria que o senhor desse um laudo por escrito que ele está apto a fazer esse tratamento endodôntico. Tá. Aí o paciente diz, mas o senhor não vai começar, não, só depois que você trouxer isso aqui. O que é que você faz com isso? Você se resguarda. Se o paciente tiver algum problema, se você não fizer isso, você está com um pequeno, grande problema. Tá certo? Então, para se resguardar a si próprio e ao paciente, você faz isso. Tá? Aí o médico vai dizer que ele está apto, tal, mediante uma cobertura antibiótica, que isso aí a gente sabe muito bem como fazer, né? Meia hora antes faz uma cobertura antibiótica, uma hora depois do procedimento faz outra cobertura antibiótica, tá? Em relação à anestesia também ele vai tecer algum tipo de comentário, mas que a gente tem que fazer. Aí vamos supor, se o paciente, não, então eu vou fazer com fulano tal. Aí para segurar o paciente, o que é que você faz? Abre, faz a abertura coronária, tá certo? E coloca, e a gente vai fazer o quê? Aí vai fazer uma neutralização. Qual é o tipo da neutralização que a gente vai ter que fazer naquele paciente? Qual a neutralização? Isso aí a gente viu no semestre passado. Imediata. Perfeito, Breno. Perfeito. Por que a gente não vai fazer imediata? Porque na neutralização imediata, a gente pode jogar a bactéria para a região apical. E essa bactéria pode se alojar em processos patológicos que o paciente já tenha, processos inflamatórios, tipo algum problema no coração. É isso mesmo, Luciano. Então, a gente não faz imediata. Coloca a triquezoformalina, sela o dente, manda o paciente embora, só volta quando você tiver de posse da autorização do médico. Tá certo? Qual o problema com o diabético? O problema do diabético é exatamente o processo de cicatrização. Cicatrização, tá? Logicamente que o metabolismo dele não é igual a uma pessoa normal, ele vai ter algum tipo de... Ponto, aquela reação periapical, desapareceu, sumiu em menos de um ano. A literatura, há um tempo atrás, dizia que você acompanha um tipo de lesão daquele tamanho, de reação daquele tamanho, até 2 anos. Hoje, eles colocaram a endodontia moderna, coloca até 3 anos de acompanhamento. 3 anos. Ali foi menos de 1 ano. Logicamente que um paciente diabético vai demorar um pouco mais. Tá certo? E na gravidez? Qual o problema que tem a gravidez? O problema da gravidez é o quê? Basicamente, a radiologia. A paciente grávida tem medo de receber uma descarga de radiação, que é tão pouca, gente, que não vai fazer nenhum tipo de alteração na criança, no bebê, no feto. E outra, a gente pode escolher, pode adiar esse tratamento dessa paciente que está grávida e fazer nos 3 meses intermediários, que é o melhor momento de fazer um tratamento, qualquer tipo de tratamento do paciente. Mas aí o período ideal para se fazer isso aí é exatamente nos 3 meses intermediários, 4, 5 e 6.
Tá bom? Mas aí você coloca um avental de chumbo na barriga da paciente e faz. E outra coisa, se você quiser fazer uma endodontia do paciente, basta fazer somente a primeira radiografia. A primeira radiografia, por que a primeira radiografia? Porque é aquela que você vai visualizar a anatomia interna do dente. Porque o resto, você tem aparelho hoje em dia que mede fielmente o tamanho do dente, que são os localizadores apicais foraminais. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é tão caro. Não é tão caro. Como eu falei para vocês da aula passada, eu comprei o Dagnato, tudo bem que estava na promoção. Coincidentemente, quando eu entrei, eu vi a promoção, mas é na faixa de 2.000 e alguma coisa. E você divide e não pesa tanto. E é muito fiel, muito fiel. Mais fiel do que qualquer radiografia. Tá certo? Então, até mulher grávida pode fazer a endodontia, sem nenhum prejuízo para o feto nem para ela. Como eu já falei aqui, profilaxias antibióticas que a gente tem que fazer, tá bom? Quando for necessário. As vias de contaminação do periápice, a grande maioria das vezes é por onde? Pela coroa, através de uma cárie, tá? Uma fratura dental, uma trinca da estrutura dental, mas também pode ser pelo ligamento periodontal, pode ser por via anacorese. O que é uma via anacorese? É quando a bactéria vem por via sanguínea e entra pelo forame apical. Então, essas três situações as quais pode provocar uma alteração, uma necrose pulpar e um processo infeccioso a nível apical, tá bom? Pela coroa, através de cárie, de trauma, de fratura, pelo ligamento periodontal, também por conta de um trauma, que você pode romper os ligamentos periodontais e provocar, a bactéria pode penetrar naquele espaço e alcançar um canal lateral e necrosar o tecido pulpar, tá certo? E também pela via a nível apical, pela via anacorese. Você vê uma radiografia desse tipo aqui, vê a radiografia desse superior. Nossa senhora, o dente não tem, só está aí. Se der um espirro de mau jeito aí, esse dente vai embora, principalmente o premolar. O que está segurando esses dentes, basicamente, é a gengiva. O osso praticamente já sumiu. Será que não tem nenhum canal lateral aí que possa necrosar? Se você prestar atenção, as duas raízes vestibulares do primeiro molar já estão com processos infecciosos. Prestem atenção que ali tem uma reação periapical. Né? Tem uma reação periapical. Essa radiografia do lado direito não dá para ver porque fica uma imagem aqui e eu não tenho como identificar. Infelizmente, eu não vou ter esse comentário em relação a ela. Tá? Só na radiografia do lado superior esquerdo. Tá? Então, se o primeiro molar tem uma reação periapical na raiz mesovestibular e na raiz disvestibular, certamente, 100% de certeza que foi oriunda dessa perda exagerada de osso. Tá certo? Então, a história dental, questões principais, sinais e sintomas, isso aqui, a intensidade da dor, a localização, que tipo de dor, se dói espontâneo, se não dói, se é provocada, a inspeção visual, intraoral, extraoral, isso aqui tudo a gente já viu, já tem seu comentário, a palpação intraoral, que eu falei que adoro tanto a palpação quanto a percussão. Eu utilizo mais do que o teste térmico. Isso aí é extração, mas eu não tenho o que fazer, não. Deixa eu voltar aqui. Não tem como você colocar osso numa situação dessa. Não fica o osso aí. Você pode fazer enxerto ósseo do jeito que você quiser. Ele não fica. Isso aí é exodontia. Você pode postergar, fazer endodontia, melhora, ele ganha um pouquinho mais de osso, coisa de 1 milímetro, máximo 2 milímetros,
Abre, se você quiser, pode abrir, fazer uma cirurgia periodontal. Você vai manter esse dente, muito provavelmente, por mais um ano. Tá certo? Você pode manter esse dente por mais um ano, mas que vai cair, vai. Que ele vai ser esfoliado, vai. Aqui a gente não faz milagre, tá? Então, tá aqui a palpação, a gente sabe por quê, qual o motivo, tá? A percussão, a gente tem que fazer a nível de oclusão ou incisal e também na vestibular, que a gente sabe o motivo por quê, que a gente viu na semana passada. Mobilidade. Ô, gente, me diz uma coisa, um processo agudo, apical, será que dá mobilidade no dente? Será que um processo agudo, apical, uma alteração periapical, uma reação periapical endodôntica, será que dá mobilidade? Dá. Dá porque, pessoal, vê, dá mobilidade. Por quê? Porque a, o ligamento periodontal ele está distendido. Por quê? Porque você tem um abscesso dental velar agudo na fase inicial, a quantidade de secreção que fica no ligamento periodontal é muito grande. Então, o dente fica, as fibras, o ligamento periodontal, ele fica distendido. Então, dá um certo abalo. Tá? É por isso que o paciente sente dor. E sente um dente crescido. Ele sente maior do que os outros. Exatamente, Bruno. Eu terminei de falar aqui, você já tinha colocado aqui. Tá? Eu vi agora. Tá? Então ele fica um pouco crescido em relação aos outros. Tá? O bruxismo pode dar, a trauma de oclusão pode dar. Rosene. Tá certo, pessoal. Então, tem esse. O exame periodontal também tem que ser feito para a gente saber o que é endodôntico e o que é um periodonto, se tem no periodonto, tá? Teste térmico com quente, com frio. Isso aqui a gente viu na semana passada. A gente sabe que não isola dente, deixa o dente, a face dental úmida, para não haver essa para não ficar aderido à superfície da coroa, tá certo? Consequentemente, a dor do paciente aumentar. Lembrar que quando a polpa vê, me diga uma coisa, vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês vão responder, mas é praxe minha. Você fazendo teste térmico com quente, com frio, ou ambos, ou isoladamente, como é que o dente vai responder quando existe uma necrose pulpar? Como é que ele responde? Me diga. Com quente e com frio. Maísa colocou dolorosa.
E aí, vocês acham que sim ou acham que não? Gente, Bruno, vê. Maísa, vê. A Ruby colocou aqui uma coisa que é patente. Não sente dor. Por quê? Porque ocorreu o que? O que promove dor? O que promove dor? Com temperatura é a polpa. Se ocorre uma necrose, não tem mais sensibilidade com temperatura, nem com quente, nem com frio. Agora, teste de percussão, o paciente reclama de dor. Por quê? Porque a alteração, a inflamação está a nível apical. Então, o paciente relata a dor. Tá certo? A palpação, o paciente relata a dor. Mas quente e frio, o paciente não sente nada. É uma forma de você saber que ocorreu a necrose pulpar. Fazer o teste quente e frio. Viu, Maísa? Viu, Bruno? Não dói. Então, você pode botar 1 quilo de gelo na boca do paciente que ela não vai responder nada de dor. Tá bom? Então, isso aqui, bastão, o teste de Broca é o teste como é que chama? Mais fiel, né? O teste da cavidade, né? Que também, eu vou nem perguntar, a gente sabe muito bem que quando ocorre, veja, quando ocorre necrose pulpar de um dente uniradicular, um canino superior, um lateral superior, um central superior, não digo nem os dentes inferiores, que pode acontecer mais de um conduto ou mais de uma raiz, mas os dentes superiores, de canino a canino, que 100% de certeza de serem uniradicular, quando tem uma reação periapical do tipo 2, a polpa já está necrosada. Agora, dente que tem mais de um canal, um pode estar necrosado e o outro pode estar com vitalidade. Então, vai dar um fósforo negativo ou um fósforo positivo. Podem os dois condutos estarem necrosados, os 3 ou os 4 condutos podem, certamente que pode. Mas também pode só um estar necrosado e 3 estarem com vitalidade. Certo, pessoal? Então, na grande maioria das vezes, dentes com reação periapical uniradicular, a gente faz endodontia sem anestesia. Tá bom? Vê. Ontem, não. Foi, ontem. Ontem eu recebi um paciente em caráter de urgência de um colega. Me ligou, pediu para atendê-lo e eu tinha uma vaga, disse, não, pode mandar ele vir agora. Tá, chegou lá, paciente reclamando de dor, passou a noite todinha acordado, ele disse que quando deu 2 horas da manhã, o dente começou a doer e ele não conseguiu mais dormir. Tá? Isso é um dado de suma importância. É um dado de suma importância. Essa dor noturna, tá certo? É de muita relevância. Então, ele procurou o colega, meu colega estava sem tempo, aí caminhou lá para o consultório. E eu fiz teste de percussão, o dente doía, o teste de apical doía, só não fiz o teste térmico. Porque, vou confessar, não faço muito, não. Eu faço mais o teste térmico e o de palpação. E tudo indicava que o paciente a polpa do dente estava necrosada. Abri, fiz a abertura, limpei a cavidade, era uma cárie profunda, limpei a cavidade, fiz o acesso à câmara e o paciente não relatou nada. Na hora que eu fui fazer um teste com a lima, o paciente sentiu dor. O que é que estava acontecendo nesse paciente? Simplesmente, o dado de maior relevância aí nessa situação foi a dor noturna,
A dor noturna é muito característico de uma pulpite irreversível, aquela que dói dor espontânea, que a gente conversou semana passada, dói com quente e alivia com frio. Pulpite aguda irreversível. Estava em processo de necrose, já tinha necrosado o terço cervical, mas do terço médio e apical tinha vitalidade. Por isso que estava doendo. Anestesiei o paciente, removi o resto do tecido pulpar, limpei todo o conduto e depois já fiquei com ele comentando, perguntando para ele o tempo todo como é que estava o dente, preocupado com ele. E o dente disse: ó, Sérgio, não doeu mais nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eu removi o agente causador, que era aquela polpa que estava em processo de necrose, aquele processo de falecimento. Tá? Então, o dado de suma importância: dor noturna. E o exame radiográfico. Nas alterações periapicais agudas, a gente pode ser que veja. Gente, vê. O exame radiográfico, nas patologias periapicais agudas, a gente pode fazer um diagnóstico dela e pode não fazer. Ela pode apresentar alguma característica radiográfica ou não pode apresentar. Tá? Então, mas pode acontecer uma coisa ou pode acontecer a outra. Mediante isso, a gente comentou muito no semestre passado, principalmente naquela área, na aula de preparo biomecânico, e também naquele artigo que eu mandei para vocês de alterações pulpares periapicais, eu comentei um fato relevante em relação a isso. Você se lembra por que é que a gente pode ver na radiografia um processo agudo, que geralmente a gente não vê? Quando? Em que situação? Quem se lembra? Em que situação a gente pode identificar um processo periapical? No caso, um agudo. Gente, vê. A gente pode. O processo periapical agudo. Correto. Você tem toda a razão, Ariane. Tem toda a razão. Mas eu vou te mostrar por que também a gente pode como é que se diz? Mesmo com reação ou sem reação, a gente pode dizer que o paciente está no processo agudo. O processo infeccioso, quando ele é na fase inicial, quando é a fase primária, não apresenta reação periapical. Então, a polpa necrosa, ocorre a infestação bacteriana e essa infestação bacteriana vai logo direto para a região apical e promove o quê? Promove uma infecção a nível de periodonto apical, tá? Na fase inicial, na fase primária, infecção primária. Vocês se lembram que num processo patológico crônico pode também haver uma consequência de um abscesso agudo? O paciente relata dores como se fosse uma sintomatologia, uma patologia aguda. Você se lembra disso? E se lembram, como é o nome desse processo? Hein, Ariane? Eu estou com processo crônico.
paciente relata dores agudas. A gente sabe que processo crônico não dói. Só dói processo agudo. A gente faz uma radiografia e vê um processo crônico e o paciente relata dores intensas, até com edema facial. Você se lembra como é que se dá o nome desse tipo de patologia? Alguém se lembra? Daíse, cadê tu? Abscesso fênix. Você diz que é fênix e depois diz que não se lembra? Gente, o que é um abscesso fênix? Ou um flare-up? Tá? O que é? É um processo crônico que agudiza. Por que aquele processo crônico agudiza? Porque caiu a resistência orgânica do paciente, aumentou a quantidade de bactéria. Então, aquele processo que existia antes, um equilíbrio entre a quantidade de bactéria e como é que se diz? A resistência orgânica do paciente, quebrou aquele equilíbrio. Então, a quantidade de aquelas bactérias ganham a batalha. E promove o quê? Promove uma infecção do tipo aguda. Certo, pessoal? Vocês entenderam bem isso aí agora que eu falei? Pronto. Beleza. Então, quando é na fase primária, não tem reação periapical. Aqueles abscessos agudos na fase inicial, evoluído, em evolução e evoluído. Tá? Não tem reação periapical. Mas quando existe reação periapical e promove e acontece do paciente relatar dor, então o quê? É um abscesso crônico que agudizou. Nada mais é do que um flare-up ou um abscesso fênix, como queiram chamar. Tá certo? Isso é só para lembrar esse dadozinho que a gente, às vezes, a gente passa despercebido, né? E a gente não se lembra. Não dá valor àquela situação clínica. Gente, a coisa mais... Às vezes a gente tem... Oi, João. Às vezes a gente tem dúvida a origem de uma fístula. O que é uma fístula? Alguém entra no microfone e fala comigo? Aí só dá pelo telefone. Alguém entra abre o microfone. Professor? Oi. Seria um ponto de saída de um abscesso, assim, seria um local que ele encontrou para sair ali, um caminho. Exatamente, é uma via de drenagem, falando cientificamente, é uma via de drenagem do abscesso. Tá? É uma via de drenagem. Ah, tá certo, Nancy. Tá? É uma via de drenagem. Oi, fala. Então, vamos lá. Então, a fístula nada mais é do que uma via de drenagem. Ah, João, a principal técnica que a gente utiliza assim, vê, eu combinei ontem com o pessoal da turma B. Para a semana, eu vou fazer uma aula com vocês exatamente sobre radiologia. Radiologia especificamente voltada para endodontia. Eu não vou dar continuidade ao material, tá? Eu vou falar sobre radiologia voltada para a endodontia. Eu tenho uma aula muito legal, muito boa, muito fácil, muito didática, tá certo? Então, para a semana, eu quero somente que vocês me lembrem somente isso aí,
Ah, professor, olha, lembra que a aula de radiologia, então, só para me lembrar, tá? Vou dar uma olhada nela para de repente, mudar alguma coisa, tá certo? Mas eu não vou evoluir o conteúdo programático. Vale a pena a gente perder uma aula para fazer esse tipo de abordagem. Até porque a orientação da coordenação foi, no primeiro dia de aula, não dá nenhum tipo de material. E no primeiro dia de aula, eu já entrei com o assunto. Então, a gente vai dar uma intercalada agora. Na semana, a gente já vai fazer esse tipo de abordagem. Tá bom? Viu, João? Aí você vai ver como a gente trabalha as radiografias que a gente, as técnicas radiográficas que a gente pode utilizar. Tá certo? Então, eu não vou nem tecer comentário agora, que para a semana eu falo bem específico, e mostrando imagens, fica melhor ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é uma técnica. Que técnica é essa? Colocar a gutapecha. A gutapecha, a gente usa a gutapecha. Beleza. Viu? A gente utiliza a gutapecha por quê? Porque a gutapecha ela é radiopaca. Então, a gente coloca... Gente, isso aqui não precisa anestesiar, não, para fazer isso. Já existe uma abertura nessa fístula que você procura bem direitinho e essa gutapecha, ela, como é um canal fistuloso, ela não vai bater em nada sensível, não. Ela vai correr pelo canal fistuloso e vai bater exatamente dentro da lesão que ora está acontecendo nos elementos dentais. Tá certo? Então, a gente não precisa anestesiar. Coloca a gutapecha, tem 10 fístulas, a gente coloca as 10 cônoras de gutapecha e faz a radiografia. Tá bom? Então, como é que ela apresenta? Ela se apresenta dessa forma. Aqui, todo o trajeto dela, aí ela vai bater exatamente no local onde está o processo infeccioso. Então, é muito prático, é muito bom. Quando a gente tem dúvida, muitas vezes a fístula aparece entre dois dentes. E você faz teste de um lado, teste do outro, percussão, aí o paciente relata que tem dores nos dois dentes, faz teste de palpação, o paciente relata dor nos dois dentes. Então, se tem fístula, coloca uma cone de gutapecha e faz uma radiografia periapical. É a melhor maneira de você dirimir a sua dúvida, certo? Isso é muito bom, muito proveitoso isso aqui. Aí vê, me diz uma coisa, eu quero saber somente uma coisa. Bora relembrar a primeira radiografia, aquela radiografia do canino inferior e do lateral inferior. A nível apical, a gente viu o quê? Uma área radiolúcida, generosa, inclusive. Clinicamente, radiograficamente, a gente vê uma área escura. Quando a gente vê por que é que a gente vê uma cárie na radiografia? Me diga, por que é que a gente vê uma cárie na radiografia? É o tempo somente de fazer a radiografia e tirar, viu? Mas não demora muito tempo, não. Viu? Fez a radiografia, ficou boa, tira. Hein, pessoal? Eu vou fazer sei lá, uma bite wing. Por nada, sei. Qualquer coisa pode perguntar. Aí eu identifico uma cárie. Por que é que eu identifico uma cárie? Me diz. Veja, Bruno está certíssimo aqui. A cárie é o quê? É uma perda de tecido mineralizado. Por que foi que eu falei em cárie? Porque eu quero fazer uma correlação àquela lesão. Veja, o osso, na radiografia, eu vejo uma área radiolúcida. Lá dentro, no interior do osso, o que é que está acontecendo para aparecer radiolúcido na radiografia? Me diz. Quem é que sabe? Hein, pessoal?
Acompanhe o raciocínio, Bruno. Hein, pessoal? Ninguém dê um chute, pelo menos. Eu quero, Daís, a nível de radiografia, quando eu vejo uma cárie, o que é uma cárie? É uma perda de tecido mineralizado. Se eu vejo uma área radiolúcida na ponta de uma raiz, o que foi que aconteceu com aquele osso? Gente, a relação é a mesma. Ocorreu o quê? Uma descalcificação, uma desmineralização do tecido ósseo. Existe ali dentro, naquela área radiolúcida, aquela primeira radiografia que eu mostrei para vocês, aquela área todinha escura, nada mais é do que um buraco que tem ali dentro do osso, na mandíbula. É uma cavidade. O organismo promove uma destruição óssea para que a bactéria não caia na corrente sanguínea. Simples. Simples. E outra, a gente só visualiza. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi feito, está até presente no livro de Cohen Burns, Caminhos da Polpa. A gente só visualiza reação periapical, radiograficamente falando, quando ocorre a ruptura, a lise, uma perfuração de uma das tábuas, ou vestibular, ou palatino, ou lingual. Se não acontecer uma fissura, uma ruptura, um orifício na parede, na cortical óssea do osso, não vai aparecer na radiografia. Por isso que muitas vezes, numa radiografia periapical, panorâmica, o que for, não aparece reação periapical, e na tomografia eles conseguem visualizar por quê? Porque eles fazem cortes seriados e pegam o interior da massa óssea. Mas radiograficamente a gente não tem essa capacidade. Por quê? Porque você sabe melhor do que eu que a radiografia ela não é tridimensional, ela é bidimensional. Eu só vejo mesial e só vejo distal. Tá? Então, clinicamente, no osso, lá dentro, a gente vê isso aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó o estrago que está aqui. Isso aqui não foi nenhum dentista que fez, não. Isso aqui foi o organismo, frente a uma agressão, que ele isolou esse dente e que forma essas cavitações aí dentro. Isso na radiografia vai aparecer como área radiolúcida. Vocês estão entendendo? Entenderam o que eu quero, o que eu quis dizer? Então, na radiografia, essas lesões patológicas, que isso aqui são lesões patológicas, tá? Vão aparecer como área radiolúcida. Simples. Mas se não houvesse a ruptura, a lise, uma perfuração nesse osso, nessa cortical, não iria nunca aparecer na radiografia. Só aparece por quê? Porque houve como é que se diz? Uma perda da cortical óssea. Beleza. Então, vamos lá. Ó, preste atenção. Preste atenção. Uma das características radiográficas do cisto periapical é afastamento das raízes. Tá? E está provado que reações periapicais com mais de 2 centímetros de diâmetro, muito provavelmente é um cisto periapical.
Então, essa reação... Ok. Tá certo? Um dente desse, com esse formato, com essa separação radicular e com esse volume imenso, isso muito provavelmente, isso aí é um cisto periapical. Agora, eu queria saber por que é que dentro desse cisto periapical existe uma área mais escurecida, mais radiolúcida. Quem pode me dizer? O que pode ser onde tem essa seta amarela? Essa área radiolúcida mais visível, mais enegrecida. Não. Mas a gente não vê secreção na radiografia. Tá? A gente não vê tecido mole, secreção, a gente não vê em radiografia. A gente só vê tecido mineralizado. Então, isso aqui não é secreção. Quem é que dá um chute aí? O que é que pode estar acontecendo? O que é que pode estar acontecendo aqui nessa área mais escurecida, mais radiolúcida? E preste atenção que ele está em íntimo contato com a lateral do incisivo, a lateral da raiz do incisivo. Gente, isso muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, é um canal lateral que está alimentando esse cisto. A gente vai ver mais adiante que a formação do cisto não é só a nível apical, a nível de forame. Ele pode ser lateral e pode ser no meio de duas raízes, no tipo um molar inferior, ou nas três raízes um molar superior, na bifurcação no inferior e na trifurcação no superior. Isso é uma das causas de formação de cisto, um canal lateral. Tá? Então, quando vocês observam uma área bem radiolúcida dessa forma, aí a gente vai entender que isso aí, muito provavelmente, é um canal lateral que está alimentando essa radiolucidez. Aqui, ó. Muito provavelmente, Breno, muito provavelmente. Muito provavelmente. Essa área radiolúcida aqui, dessa furca, desse molar inferior, o que pode ser? Será que isso aí é uma lesão endopério? Seria uma lesão endopério. O que é que vocês acham? Isso aí seria uma lesão endopério? Gente, vê. Se você prestar atenção nessa radiografia, a gente vai ver que os dois ápices das duas raízes têm reações perapicais. E tem uma lesão, assim, separada a nível de bifurcação. Gente, a gente chama lesão endopério, por quê? Porque na grande maioria das vezes a lesão começa na endodontia. Que numa lesão endopéria clássica, a primeira coisa que a gente faz é o tratamento endodôntico. Se reparar, não é uma lesão endopério, tá? Era uma lesão somente endodôntica. Aí você diz, não, mas está bem localizado no centro das duas raízes. A gente, no ano passado, semestre passado, a gente, na aula de anatomia interna, a gente viu que tem um tipo de canal chamado cavo interradicular, tá? Que ela se localiza exatamente na bifurcação das duas raízes. Ela começa na câmara pulpar e sai nas duas raízes, bem no centro das duas raízes. Ou isso é um cavo interradicular, ou é um canal lateral que está alimentando essa lesão. Não descarta a possibilidade de ser uma lesão endopéria.
Mas a grande maioria das vezes, muitas vezes, isso aí é uma lesão somente endodôntica. E nesse caso, em especial, isso daí é uma lesão endodôntica. Porque veja a resposta após alguns meses do tratamento. Tá sumindo as áreas radiopacas, radiolúcidas das pontas das raízes, e preste atenção que tem um apêndicezinho saindo do canal mesial. Isso aqui é um canal lateral, gente. Preste atenção na seta. A seta está apontando exatamente para ele. Isso é um canal lateral que está alimentando essa forca. Exatamente agora, Ariane. Na hora que você obturar, você vai ver o que está acontecendo. E outra, se você limpou, se você obturou, e se a lesão a reação começar a desaparecer, é uma reação eminentemente endodôntica. Então, quando a gente vai fazer um procedimento desse, a gente não faz a endodontia e manda para a periodontia de imediato. A gente faz a endodontia e aguarda a resposta do paciente. Tá certo? O que é uma alteração, legal, ou uma reação periapical? É um processo, é uma reação do organismo frente a um agressor. Basicamente é assim. Então, você tem vários conceitos, mas basicamente é isso aí. A classificação, uma periodontite apical aguda ou crônica, certo? Os abscessos alveolares, agudo na fase inicial em evolução e evoluído, que a gente já aprendeu isso, a gente vai revisar. Os abscessos crônicos, tá? Que, nesse caso, nessa última radiografia, era um abscesso crônico, um granuloma e um cisto apical. Tá? Isso aqui são os processos periapicais, são exatamente esses. Na fase aguda, os abscessos inicial em evolução e evoluído, e na fase crônica, o abscesso crônico, o granuloma e o cisto apical. Nenhum desses é cancerígeno, viu, pessoal? Então, aqui tem as definições, que eu não vou tecer comentários em relação a isso, eu vou passar esse material para vocês, tá certo? Isso aqui é teoria. Teoria a gente aprende estudando, lendo, tá certo? Que vocês vão ter que ler isso aqui, não isso aqui também, mas ler basicamente artigos. Aquele artigo do semestre passado é muito bom. Eu tenho certeza que vocês ainda têm aquele artigo, muito bom, aquele artigo. Ali a gente tem alterações pulpares e tem alterações periapicais, excelentes. Quem quiser estudar por ele, para aprender e para fazer a prova, pode estudar por ele, que ele é muito bom. Tá certo? Então, eu não vou tecer comentários em relação a isso. As características clínicas também vocês vão ter que aprender, tá? Dual toque, dente escurecido. Pronto, ó. Sexta-feira chegou uma paciente no consultório para fazer uma avaliação e eu notei que os dois centrais dela, o 21, tinha uma pequena, mas uma pequena alteração cromática em relação ao 11. E eu simplesmente perguntei para a paciente se ela tinha feito a endodontia. Ela disse, não, nunca fiz tratamento de canal. Beleza, então acho que esse dente vai precisar. Eu disse, então, como você vai dizer um negócio desse? Ele disse, não, pode prestar atenção. Você já prestou atenção que esse dente tem uma pequena alteração cromática em relação ao vizinho? Já, mas eu achava que isso aí era resina mal feita, resina antiga. Eu digo, não é não. Isso aí tem um processo. Então, eu fui lá na região apical, fiz uma pressão na região apical e eu senti um abaulamento. Eu disse, realmente vai precisar fazer endodontia. Aí pedi uma panorâmica para ver exatamente o que estava acontecendo em todos os dentes dela. E estava acusando que o 21 tinha um processo patológico apical. Não foi um chute, foi porque a gente tem que perceber toda as diferenciações que podem estar acontecendo na cavidade oral do paciente. Tá certo? E um deles é justamente a alteração cromática.
Pode acontecer mobilidade dentária, que a gente já viu que pode acontecer, né? O diagnóstico radiográfico, vê. Diagnóstico radiográfico nas alterações periapicais agudas, primárias. Alterações periapicais, diagnóstico radiográfico nas alterações periapicais na fase primária, na infecção primária. A gente não consegue visualizar nenhum tipo de alteração periapical. Não consegue. Tem um motivo. Por quê? Quem é que pode me dizer que motivo é este? Por que a gente não vê nenhum tipo de alteração? Se tem edema, se tem pus, por que a gente não vê nenhum processo patológico, radiograficamente falando? Porque nenhum desses processos vai ter desmineralização e remineralização? João, João, é assim, o processo agudo é um processo muito rápido. É um processo de grande, alta virulência e de baixa resistência orgânica. Então, quando a quantidade de bactéria aumenta e a resistência orgânica cai, essa quantidade de bactéria faz a diferença. Então, é um processo muito rápido, não dá tempo de acontecer uma destruição óssea. Enquanto que no processo crônico é o quê? Beleza. Enquanto que no processo crônico, o que é um processo crônico? É um processo de baixa virulência e de alta resistência orgânica. Então, aquela bactéria, mesmo sem uma grande virulência, o que é que vai acontecer? Ela vai dar tempo, o organismo vai dar tempo de quê? De formar aquela cavidade óssea. Já no processo agudo, não dá tempo, porque é muito rápido. Então, radiograficamente, gente, radiograficamente não dá tempo da gente, não tem como a gente dizer, olhando para uma radiografia. Como eu falei para vocês, que um aluno da faculdade anterior chegou para mim numa radiografia e disse que chegou para mim e feriu categoricamente, que eu olhando para a radiografia, ele disse que aquela polpa estava inflamada. Ele viu uma inflamação pulpar dentro numa radiografia periapical. Isso não acontece. A gente não... pronto, é feito o Maísa, falou ali de secreção, eu disse para ela, respondi para ela, secreção a gente não dá para ver na radiografia. Não dá para ver tecido mole na radiografia, só tecido mineralizado. Então, voltando, radiograficamente a gente não vê nenhum tipo de alteração apical. Por quê? Porque é um processo muito rápido. É um processo de grande virulência e de baixa resistência orgânica. Tá? O máximo que a gente pode ver é uma descontinuidade da lâmina dura. Tá bom? Então, isso aqui, ó. A gente vai ver o quê? Uma linha radiolúcida muito tênue. A gente não vê, se você prestar atenção, a gente vê uma lâmina dura nessa raiz mesial, na face externa dela. A gente vê a lâmina dura, essa área radiopaca, quando chega a nível apical, ela desaparece. Então, isso aqui é um dado relevante. E se você olhar para o vizinho, tá? Você vê na raiz distal que você vê toda a lâmina dura. Até a nível apical você vê. E já no dente que está sendo feito em endodontia, você não consegue visualizar a lâmina dura a nível apical. Por quê? Porque ocorre uma lise, uma perda dessa lâmina dura. É a única coisa que a gente vê na radiografia. Tá? E que isso aí pode ser o quê? Isso pode ser até mesmo uma inflamação pulpar, que pode provocar também essa perda da lâmina dura. Certo? Então, não dá tempo da gente ver, porque é muito rápida como é que se diz? A evolução do processo. Tá? O plano de tratamento de uma percimentite apical aguda, drenagem via canal, tá?
analgésico, antibiótico, colocar o dente em infraoclusão, tá? Aí eu coloquei aqui com vitalidade, ele pode haver vitalidade quando tiver mais de um canal. Mas se só tiver um canal, com certeza está necrosado. Tá? Na evolução crônica, poderá se transformar no granuloma, reparo apical com remoção da causa. Qual a causa? Bactéria. Tá? Então, aqui está falando sobre o abscesso endoalveolar agudo, que vocês vão ter que aprender, tá? Gente, eu falei para vocês e vou repetir, toda vez que a gente tiver um abscesso, um edema, e se for um dente uniradicular, essa polpa está necrosada. Tá bom? Essa polpa está necrosada. A gente vai depender muito da resistência orgânica do hospedeiro e da virulência, tá? Muita virulência e baixa resistência orgânica, abscesso agudo. Baixa virulência e alta resistência orgânica, processo crônico. Vou repetir devagarzinho. Grande virulência e baixa resistência orgânica é um processo agudo. Baixa virulência e alta resistência orgânica é um processo crônico. Então, as etiologias podem ser, talvez, se eu não me engano, eu coloquei aqui. Um senhor de seus 70 anos chegou no consultório, andou. Eu estava com um consultório relativamente cheio, eu estou atendendo menos gente por conta dessa pandemia, eu não quero aglomeração lá na sala de espera, então eu não tinha tempo de fazer exame, prescrevi para ele um antibiótico. E no outro dia ele voltou, ele disse, Sérgio, doutor, está doendo muito, está piorando. Eu disse, um antibiótico gera em torno de 24 horas para fazer efeito. Aí ele disse, não, mas está doendo demais. Então, tá bom. Então, pedi licença, o pessoal que estava lá na sala de espera, e fiz a urgência do paciente. Tá bom? Tinha que fazer. Porque era um processo agudo. Aí tem na fase inicial, ou fase apical, fase em evolução, que é dentro do osso, né? E evoluída, que é um tecido mole. Característica clínica, a mobilidade dentária. Por que dá mobilidade dentária? Porque o ligamento periodontal está distendido, porque tem secreção no espaço periodontal. Então, a gente sente uma certa mobilidade. Depois que a gente tira esse dente dessa fase aguda, o dente volta a se inserir normalmente. Tá bom? Então, quando a gente trata do dente, ele volta a se inserir normalmente, vai ter a mesma estrutura do que o dentezinho, tá? Intensa sintomatologia dolorosa, exacerbada pela mais leve percussão ou toque, dente com dente, característica radiográfica em qualquer fase inicial, em evolução ou evoluída, a gente não vê nenhum tipo de alteração periapical, porque é um processo muito rápido, não dá tempo de haver destruição óssea, tá bom? Nenhuma das 3 fases. Plano de tratamento de urgência. Assim que a gente abre o teto da câmara, geralmente jorra logo uma quantidade de pus. Eita, tá aí, me lembrei agora. Eu coloquei aqui a foto do dente do paciente. Quando a gente abre geralmente, quando a gente abre a câmara pulpar, começa a drenar. Primeiro vem uma quantidade grande de sangue e depois vem tecido purulento. Às vezes não sai nada, mas sai gases. Tá certo? Sai gases. E esses gases é que estão provocando as dores no periápice. Quando a gente faz esse acesso e começa a drenar gases ou tecido purulento, o paciente sente um alívio de imediato. De imediato. É um alívio, assim, muito rápido. Por quê? Porque a gente está liberando aquela pressão que estava a nível apical.
Tá bom? Isso aqui foi foto, né, de livro, mas esse aqui foi foto do consultório. Foi o paciente que eu falei para vocês, paciente de 70 e poucos anos, uma periodontite apical aguda muito forte, o paciente estava desesperado de dor. Na hora que eu acessei a câmara pulpar, de imediato começou a sangrar desse jeito. Sangrou tanto que eu fiquei com medo de ter perfurado na abertura coronária, eu ter perfurado, ter feito uma perfuração, uma comunicação com o periodonto. Eu fiquei toda vez que sai muito sangue assim, eu fico preocupado, porque pode ter acontecido um acidente operatório, não que eu queira fazer, mas, como o nome está dizendo mesmo, um acidente. Então, na hora que eu acessei, jorrou muito, olha a quantidade de sangue misturado com pus, muito. O paciente sentiu um alívio de imediato. Imediato. Então, essa fase aguda, qual o plano de urgência? Abertura coronária. Isso aí, por que foi que saiu? Por que foi que saiu essa quantidade toda de sangue de pus? Isso é um abscesso agudo. Mas qual é a fase que ele estava? Em que fase ele estava aí? Gente, ele estava na fase inicial. A fase inicial, a coleção purulenta, está no espaço periodontal. Então, ela não tem para onde se expandir. Na hora que a pressão é muito grande, o dente está crescido, está com mobilidade, porque as fibras estão todas distendidas. Na hora que eu fiz o acesso, começou a jorrar, o paciente sente alívio de imediato. Por quê? Porque o pus estava aqui, nesse ápice, em íntimo contato com o ápice. Na hora que aconteceu a abertura, jorrou. Simplesmente jorrou essa quantidade toda de secreção e de sangue. E aí, eu faço a limpeza. Qual é o meu procedimento depois disso aí? Eu faço a limpeza e coloco um provisório. Posso colocar um triquesol formalina e selar o dente com um provisório. Ou eu deixo aberto? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Tá, vou fazer o tratamento endodôntico, Laís. Vou fazer. Estou sendo na fase de urgência. Aqui, pronto. Nessa fase, eu tirei, abri, drenou. Aí, o que é que eu faço? Eu libero o paciente com o dente aberto, ou eu coloco alguma coisa dentro e fecho o dente. Posso colocar triquesol formalina e fechar o dente, ou então o paciente vai com o dente aberto. Qual é a conduta mais correta? Maísa está achando que eu fecho. Vocês concordam com a Maísa? Sim ou não? Basta dizer sim ou não. Gente, me diz uma coisa. Vê. Vê mesmo. Vamos raciocinar. A gente tem... Aqui dentro dentro do Kengozinho da gente, tem um bicho que pensa. Né? Então, vamos botar esse bicho aqui para pensar. Vê mesmo. O dente está aberto. Está drenando. Se eu fechar, o que é que vai acontecer? Esse paciente foi o paciente que eu mediquei, que passou 24 horas tomando medicação e não resolveu o problema. Se eu fecho isso aí, o que é que vai acontecer? Vai haver o acúmulo, novamente, de secreção. A gente tem que deixar esse dente drenando, tem que deixar aberto para ele drenar. Aí você vai dizer, eita, pô, vai entrar bactéria. Se entrar meia dúzia de bactéria, não tem problema nenhum, não, porque já tem milhões de bactérias aí dentro. Vai entrar alimento, você tira depois.
você pode recomendar ao paciente, na hora de se alimentar, colocar uma pelotinha de algodão no interior. Aí ele coloca uma pelotinha de algodão, quando ele termina de se alimentar, ele tira a pelotinha de algodão. Não. Eugenol é para passar dor. Se você tem uma polpa exposta e dente está doendo, se você tem uma pulpite aguda, você pode colocar lá dentro eugenol puro, bebido numa pelotinha de algodão. Não sei se eu falei para vocês, quando eu estava no 3º ano, mais ou menos, eu estava plantando numa clínica lá no Derby, eu ficava sozinho, era eu e Deus, né? Eu nunca vi uma irresponsabilidade maior, principalmente dos donos. Aí, a recomendação era, se você abrir, tiver doendo, se tiver doendo, abriu, sangrou, não sendo pus, você bota eugenol dentro da câmara, abre a câmara, coloca o eugenol em contato com o resto radicular, da polpa radicular, e fecha com oxidinho com eugenol. Cara, isso a gente não aprende, não tem livro. Não tem livro isso aí. Às vezes eu conto isso, todo mundo fica estupefado. Como é que tu pode fazer um negócio desse? Não, porque eu fazia isso corriqueiramente e passava a dor. Viu, João Paulo? Mas nesse caso a gente deixa aberto. Esse caso não tem mais vitalidade, tá tudo necrosado aí. Então a gente deixa aberto. Tá certo, João Paulo, Maísa, Ariane, Daíse, tá? Lucielma. A gente deixa aberto para ficar drenando. Aí Maísa veio e diz assim, vai entrar alimento. Aí a gente recomenda o paciente colocar uma pelotinha de algodão quando ele for se alimentar. Na hora que ele termina de se alimentar, ele tira a pelotinha de algodão. Mas na maioria das vezes o paciente não faz isso. E chega no consultório e pronto, particularmente esse paciente, se um paciente deixa ficar a boca no estado desse, imagina se ele vai ter cuidado de colocar uma pelotinha de algodão aí. Lógico que não. Ele vai comer farinha doidada aí, vai entupir com isso aí. Mas não tem problema. Depois a gente tira, quando for fazer o preparo biomecânico, a gente tira o alimento que tiver dentro. Ele passa de 24 a 48 horas aí. No outro dia o paciente voltou sem dor, sem secreção, sem edema, sem nada. Peguei uma pelotinha de algodão embebida com triquezoformalina, coloquei e fiz um selamento provisório. Ele vai voltar para a semana. Quanto tempo dura isso? Ele está medicado. Eu mediquei ele no dia anterior, pensando que iria surtir efeito. Não surtiu. Então, ele deve estar terminando, isso foi... eu não me lembro. Segunda-feira. Não me lembro. Ele já deve estar terminando agora. Amanhã ou depois já deve estar terminando a medicação. Mas isso aí dura tranquilamente 15 dias. Mas ele está marcado para a próxima semana. Então, eu vou fazer o quê? Todo o preparo biomecânico. Se eu quiser obturar na mesma sessão, eu obturo na mesma sessão. Tá certo? Plano, a gente vai ter uma aula só de urgência endodôntica. E eu vou repetir tudo isso aqui que eu falei para vocês. Inclusive, vou colocar também esse caso clínico para vocês fixarem bem, para vocês não esquecerem nunca. Tá bom? Vamos lá. Gente, vê. O abscesso periapical agudo, ele tem 3 fases. A fase inicial, em evolução, evoluída. Na fase inicial, que é esse caso aqui, a secreção purulenta está no ligamento periodontal. E está em íntimo contato com, como é que se diz? O forame apical. A gente fazendo a abertura, como eu fiz aqui, ele jorra, ele sai, ele exterioriza. Se não for secreção, for somente gases, os gases saem e passa a dor. Tá certo? Na fase em evolução, ele sai do ligamento periodontal, perfura a cortical óssea e vai para o trabeculado ósseo, como essa fotografia está mostrando aí. Então, ele já fica se imbricando no trabeculado ósseo. Então, se eu abrir a câmara, não vai
não vai sair pus, porque o pus não está mais no ligamento periodontal. O pus já está espalhado pelo trabeculado ósseo. Mas pode fazer o quê? Pode drenar algum gás. E eu deixo também aberto. E na fase evoluída, já saiu do osso, já perfurou a cortical externa do maxilar e já está em tecido mole, já tem edema flutuante. Então, na fase inicial, repetindo, na fase inicial ele está no ligamento periodontal, em evolução está dentro do osso e na evoluída está dentro do tecido mole, tá? Então, vai passar aí agora, já expliquei, não vou tecer comentário, as características clínicas de cada fase, isso aí vocês vão dar uma olhada. Aqui, ó, a diferença da fase inicial para a fase em evolução, na fase inicial quase não tem edema, em evolução a gente vê um edema duro. Por quê? Porque ocorre o quê? Um abaulamento da cortical. Como não tem perfuração, a cortical fica inchada. Então, você passa o dedo naquela região e sente um abaulamento consistente, duro. Por que é duro? Porque ele fez o quê? Ele aumentou de volume a cortical. Na fase aguda, o edema já está flutuante, já tá aqui, é uma dor difusa, já tem um edema aqui, ó, fora, já tem edema nos tecidos moles. Ele pode ficar intraoral, pode ser extraoral, tá certo? Eu não gosto de fazer, numa fase dessa, eu sempre trato com antibiótico. Eu não faço incisão, sinceramente, porque isso fica cicatriz. No homem pode prejudicá-lo no ato de fazer a barba, e na mulher fica a cicatriz. Então, eu não faço nenhum tipo de incisão. Eu trato isso aí com antibiótico terapia. 2 dias resolve tranquilamente, tá? Mas aí tem na região inferior, pode ter um edema de glote, você entra com antibiótico pesado, você entra com clavulinato de potássio mais amoxicilina com metronidazol. Então, os dois vão agir rapidamente, vocês vão dar uma dose de ataque muito rápida e vão eliminar consideravelmente a quantidade de bactéria. Então, a probabilidade de progredir é bem remota, tá? A de evoluir é muito mais certa. Aí, tem essa experiência que os caras fizeram. Vê que coisa interessante. Eu queria que, se possível, vocês identificassem alguma diferença do trabeculado ósseo, não essas 2 linhas verticais que aparecem nessa radiografia do lado direito, mas no trabeculado como um todo, tá? Veja se tem alguma diferença de um lado, do lado esquerdo para o lado direito, do trabeculado ósseo. Se observarem, eu quero que você me diga onde é que tem a diferença. O esquerdo é mais denso. Gente, ó, Bruno, isso aí é trabeculado ósseo, tá? Isso aí não são vasos. Como eu falei, radiografia a gente vê tecido mineralizado. Tomografia a gente vê tecido mole, mas radiografia não. Gente, beleza. Então vocês estão achando que do lado esquerdo tem um pouco mais denso e tal. Preste atenção. O que foi que os caras fizeram? Simplesmente, eles pegaram do lado esquerdo uma mandíbula seca, tá? Isso aqui não tem osso, só tem osso e dente, não tem nenhum tipo de tecido mole, não tem vaso, não tem gengiva, não tem nada. Isso é osso.
uma mandíbula seca. Essas duas linhas que vocês estão vendo no lado direito, é porque eles cortaram. Cortaram no meio. Tá? Cortaram no meio. Desculpa. Cortaram no meio e vê, essa daqui, ó aqui, o trabeculado interno, o trabeculado ósseo interno está íntegro, rígido, tá? Isso aqui é quando a gente parte o osso no meio e a gente vê as duas corticais ósseas, vestibular e palatino, no caso lingual, e no meio todo o trabeculado ósseo. É por isso que a gente vê essas, como fosse veias, Breno, ou foi Bruno. Por isso que a gente pensa que são veias, mas não, são trabeculados ósseos, são linhas ósseas, tá certo? E fez a radiografia. E depois, do outro lado, o cara simplesmente fez um buraco, tirou o trabeculado ósseo e fez novamente a radiografia. E não apareceu nada. Você não vê a diferença desse daqui para quando você tira o miolo do osso. O que os caras quiseram mostrar aí? Eles quiseram mostrar que enquanto não tem perfuração da cortical óssea, da parede externa óssea, não dá para ver radiograficamente se existe reação ou não. E olha que a remoção foi generosa. E você vê que não tem nada do lado direito da radiografia, tá? Foi exatamente o local onde os caras tiraram o trabeculado ósseo. E não dá para ver. Em sã consciência, ninguém diz que aí tem um buraco dentro do osso. É por isso que eu estou dizendo, enquanto não houver uma perfuração da parede externa do osso, não dá para ver se existe uma reação periapical, tá? Se existe uma destruição óssea. O único exame que vai me dar com clareza e com exatidão vai ser uma tomografia de feixe cônico, que vai me dar exatamente isso aí, essa imagem do lado esquerdo. Mas se for uma radiografia, não vai me dar me facultar essa possibilidade. Vocês entenderam a ciência desse trabalho? Nada mais é que eles comprovaram que enquanto não tem uma perfuração de uma ou de ambas as corticais, não aparece na radiografia, tá? Aí tem os processos crônicos, que a gente tem, geralmente é assintomático, a gente observa através de uma radiografia de um dente vizinho. As fístulas são quase sempre dos processos agudos, pode acontecer em processo crônico, quando vem um flare-up ou um abscesso fênix, mas a fístula, enquanto é uma via, como eu falei, uma via de drenagem naquele pus, já houve uma perfuração da cortical. Se houve uma perfuração da cortical, é um processo crônico. Então, a fístula é processo crônico, tá? Então, os abscessos, radiograficamente falando, a gente pode até insinuar uma diferença, pode até inferir como é que se diz, um diagnóstico radiográfico. Eu posso até tentar dizer. A única diferença do abscesso é que o abscesso crônico, a gente sabe que ele começou no ápice, que a gente vê bem a nível apical, mas depois a gente não vê o final dele. Ele termina num processo esvoaçante, a gente não vê que está bem delimitado. Enquanto que o granuloma a gente vê bem delimitado, e o cisto também a gente vê bem delimitado.
Mas já num processo crônico, num abscesso crônico, a gente não vê o final desse processo. Tanto é que nessa imagem aí, desse primeiro molar, eu não percebo o fim da reação periapical. Então, isso daí, eu posso dizer, é um abscesso crônico. Já no granuloma e no cisto, eu não consigo dizer, só se for pelo tamanho. Mas todo o cisto, para ficar grande, ele começa pequeno. Então, se você for levar em consideração isso aí, também você não tem condições de dizer qual é, mas o abscesso crônico você tem. Então, a drenagem, ele pode ser por via suco gengival, via perfuração, como é que se diz, da cortical óssea. A fístula é o que? É uma drenagem, né? Uma via de drenagem. Ele pode drenar também pelo suco gengival, né? Quando forma fístula. Ele pode drenar via cutânea, tá certo? Se se estourar, vai fazer uma ferida feia aí, que eu brinco muito com os pacientes, eu digo que isso aí vai uma pereba, vai ficar uma pereba feia aí e vai prejudicar a imagem, a pele, principalmente da mulher. Tá certo? O abscesso fênix ou flare-up é o quê? Uma agudização de um processo crônico. Vocês sabem disso aí já melhor do que eu. O granuloma, a definição, o aspecto clínico, o escurecimento da coroa, discreta sensibilidade à percussão, todos eles são assintomáticos, tá? Todos eles. Quando eles vêm doer, é um abscesso fênix. Radiograficamente, uma área radiolúcida de mais ou menos 1 centímetro, bem delimitada, ao contrário do abscesso crônico, tá? E, às vezes, aparece uma delicada linha radiopaca, uma radiopaca descontínua, que o cisto também apresenta dessa forma. Então, tudo isso aí a gente faz e repara, tá? Faz endodontia e repara, não precisa nem fazer cirurgias perapicais. Aqui, ó, do lado esquerdo, eu estou vendo o início dela, tá? E estou vendo o quê? Estou vendo uma área radiopaca, radiolúcida, bem delimitada. Eu estou vendo o início, meio e fim da lesão, tá bom? Então, isso aí ou pode ser um granuloma ou pode ser um cisto. Como é que a gente sabe? Só se for fazer um histopatológico. Mas é pequenininho. O cisto começa de pequenininho. Se você prestar atenção no lado esquerdo, ele começa praticamente na região apical e ele tende a descer para o terço médio da raiz. Tá? Aí você olha para a foto do lado direito, a gente vê uma área radiopaca saindo como se fosse um sinal na raiz. Isso nada mais é do que cimento que extravasou. Isso daí era um canal lateral que estava aqui presente, e o canal, durante a obturação, ocorreu o extravasamento do cimento. E se você prestar bem atenção do lado esquerdo, lateralmente, a gente vai ver o quê? Vai ver uma área radiolúcida um pouco mais densa do que a área total, que é exatamente esse canal lateral que estava alimentando essa área um pouco mais densa. Então, está aqui, do lado esquerdo, o início do tratamento, tá? Foi feito ele era um canal amplo e reto, eu fiz com uma lima Redstone, pode prestar atenção no formato, os cones superpostos. Por quê? Porque ela raspa com muito mais facilidade, tá? Como eu fiz uma obturação, assim, ficou bem feita, né? Então, ficou bem compactada, a lesão reparou praticamente todinha. Então, o granuloma, ele repara. O único que não pode, que às vezes não repara, é o cisto periapical. Porque existe, como a gente já viu semestre passado, existe o cisto verdadeiro e o cisto baia, ou cisto Bahia.
O cisto verdadeiro, ele está em íntimo contato com o ápice radicular. Então, esse cisto, com tratamento endodôntico, ele regride, porque a gente tem condições de limpar o forame e atingir o interior do cisto. Mas no cisto Bahia ou baia, ele não está em contato com o forame. Então, não tem como a gente fazer um tratamento endodôntico e ele reparar 100%. Tem que fazer cirurgia periapical. Tá? Cisto Baia ou Bahia, como queiram, tem que ser feita uma cirurgia periapical. A sorte nossa é que cerca de 3 ou 5% dos cistos, de todos os cistos, é que são Baia ou Bahia. Então, praticamente todos, 97% dos cistos, a gente consegue reparar, tá? Através do tratamento endodôntico. Tá? Então, os cistos periapicais, veja, como eu falei para vocês, ele se forma como é que se diz? Na furca, né? No espaço da furca, entre as duas raízes, no ápice radicular, como nessa distal, e no canal lateral também. Então, ele não só se forma na ponta da raiz. Toda lesão crônica, ela é assintomática, tá? Escurece dentes, escurece. Tratamento, endodontia e às vezes cirúrgico. Por quê? Porque tem um cisto Baia ou Bahia, tá? Fortes evidências científicas indicam que o cisto regride após tratamento endodôntico. O verdadeiro. Segundo de Deus, menos de 40% das lesões periapicais são de origem císticas. E o tratamento endodôntico, bem conduzido, cicatriza em 85% das vezes. De 85% a 90%. Então, parece lógico afirmar que alguns cistos são resolvidos somente com a terapia endodôntica, tá? Isso aí ele supõe, mas é verdade. Então, vê, segundo Simon, existem dois tipos de cisto. O cisto Baia ou Bahia, né, e o cisto verdadeiro. Esse aqui, o primeiro, o Baia, ele tem que ser feito uma cirurgia periapical. A endodontia somente não resolve. O verdadeiro resolve sim. Então, vamos lá. O cisto verdadeiro é uma lesão inflamatória apical do epitélio recobrindo completamente a cavidade sem abertura e conexão com o forame. Vamos lá. Aqui, ó. Vê o tamanho dessa lesão. Circunscrita, parecendo uma bola, com um halo radiopaco envolvendo uma lesão de grande extensão. Isso tudo caracteriza o quê? Um abscesso, um granuloma ou um cisto? Quem é que me responde? Um abscesso crônico, um granuloma ou um cisto? Ou outro tipo de patologia? Hein, pessoal? Qual dos três vocês acham que é? Eu, particularmente, acho que é um cisto, Daíse. Eu também concordo com você. Concordo com você também, Luciano. Eu, particularmente, isso aí eu acho que é um cisto. Pelo tamanho, pelo halo radiopaco que está presente, pelas características de envolvimento no ápice, principalmente pelo tamanho. Aí você olha na radiografia depois, ó, totalmente recuperado. Totalmente. Sabe quantos anos tem isso aí? Isso aí foi feito na radiografia. Eu só tive a oportunidade de fazer essa última radiografia porque a paciente fraturou o dente e eu tive que fazer uma coroazinha no dente.
pode ver que tem uma área muito forte radiopaca, que é um retentor intrarradicular. Eu fiquei hiper feliz quando uma mulher chegou com o dente quebrado, por incrível que pareça. Não porque eu ia ganhar dinheiro, mas sim porque eu tinha a capacidade, eu tive a oportunidade de fazer a radiografia. Gente, esse cisto foi feito em sessão única. Isso foi feito em sessão única. Pode acreditar, pode ter certeza. Quem fez isso aí fui eu. Há um bom tempo atrás. Quando eu comecei a fazer endodontia em sessão única. Esse foi um dos primeiros. Você vê como um tratamento endodôntico bem conduzido, mesmo em sessão única, a gente obtém sucesso. Tá? Muita gente acha que é mentira, mas tenho a certeza absoluta que esse tratamento foi feito em sessão única. Vê o tamanho dessa lesão. Preste atenção nessa radiografia do lado esquerdo, superior esquerdo. Vê o tamanho da lesão. Imensa. Imensa. A gente pensa, se você olhar direitinho, a gente imagina. Obrigado, Isa. Se a gente prestar atenção direitinho nessa lesão, né, do lado superior esquerdo, a gente pensa que tem 3 dentes envolvendo o canino, o incisivo central, o lateral e o canino. Foi feita endodontia somente, vê a radiografia do lado superior direito. Vê o canino como tem envolvimento. E só precisou fazer endodontia em 2 dentes. O central e o lateral. O canino não foi preciso. E reparou completamente. Isso também foi feito em sessão única. Tenho certeza absoluta. Esse caso foi meu. É meu. Minto. Nesse caso, preste atenção. Nesse caso, não me lembro qual foi. Um eu fiz em sessão única e o outro eu coloquei hidroxicálcio, o Kali. E ambos repararam. Em ambos repararam. Você vê que quando um tratamento endodôntico bem conduzido, tá? Com ou sem medicamento intracanal ou em dente com reação periapical crônica, a gente obtém sucesso. Gente, qual é a dúvida que tem? Vê, preste atenção. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu voltar somente aqui uma coisa. Vê, com vitalidade a gente viu, e agora fechando o circuito, né, sem vitalidade. O dente necrosa, ocorre a necrose, primeiro ocorre a necrose da polpa, depois vem a gangrena, a necrose mais a infecção por bactérias. Depois, a gente tem um dente necrosado, gangrenado, sem reação periapical, tá? E o outro com reação periapical. Tá certo? Dúvidas? Hein, pessoal? Deu para passar o conteúdo e vocês entenderam bem direitinho? Estou vendo aqui que Tainara entendeu, a Ariana entendeu. Lucielma também entendeu. Daisy entendeu também. Luan, graças a Deus. Isso é uma aula muito chata de passar, porque é muito conteúdo e, como é que se diz? São muitas patologias. Gente, vê, eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Não disponibilizei na aula passada porque eu tinha que finalizar. Ela é uma aula inteira, como vocês prestaram atenção.
Então, assim que terminar aqui, vou fechar a plataforma, a sala de aula, e vou colocar na plataforma, aqui dentro mesmo, tá bom? Vê, como combinado, na próxima aula eu vou dar uma aula para vocês de radiologia. Não vou entrar ainda na matéria do assunto, do conteúdo programático da ementa que está presente, tá? Nessa cadeira. Tá bom? Eu vou dar o que eu quero dar para vocês, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade em radiologia. E eu não quero que vocês tenham essa dificuldade quando vocês forem para a clínica. Tá certo? Então, para a semana a gente vai ter aula de radiologia. Eu queria que vocês conversassem com todos para ver a possibilidade de todos tiver, pelo menos 90% da turma, estar aqui presente. Eu estou vendo que tem 35 alunos matriculados e o máximo de presença hoje foram 26 alunos. Então, se possível, vocês falem com o pessoal para ver se eles podem participar mais ativamente da próxima aula. Tá certo? Tá bom, pessoal. Então, foi... muito obrigado pela presença de todos. Como sempre, perfeito a participação de vocês, a interação com vocês e comigo. E só faço agradecer, tá? Obrigado e até para a semana. Boa noite a todos. Um cheiro bem grande para vocês também, para todos.